Então, É porque não é um ticket médio baixo, né? É um ticket médio bastante elevado, o ramo elevadíssimo, de elevadíssimo, né? transportes. Vamos agora, recentemente, porque vai parar, vamos fazer greve, os caminhoneiros, bababá, vamos parar. Ok, vamos lá. Quem é que estava falando da greve dos caminhoneiros? Quem estava fomentando a greve dos caminhoneiros? Com certeza não é nenhum empresário e nenhum dono de caminhão que tem uma prestação para pagar. Porque o caminhão, hoje, para você pagar uma prestação de um caminhão, ele tem que trabalhar muito para ele conseguir dar conta de pagar a prestação dele. Até porque os nossos financiamentos e juros estão altíssimos. Então, a prestação de seja o que for, carro, casa, apartamento, a prestação é altíssima, né? É isso aí. Né? Se a pessoa falar hoje, olha, eu vou começar, eu tenho um crédito, eu vou dar uma entrada, eu vou financiar o caminhão. Ele vai trabalhar e vai se pagar. É mentira, isso não acontece. Tá? Se a pessoa falar que ela vai fazer um financiamento de um caminhão e aquele financiamento, né, seja pelo banco, seja pela própria administradora que vai estar, pela própria empresa que vai vender o caminhão, eles fazem valores absurdos para você poder pagar. Então, assim, lógico, se você já tem a máquina rodando, você já tem uma frota rodando, você vai trabalhar com alguns caminhões para pagar outros, vai dando, mas se não... você paga. Mas aí você pega, por exemplo, você tem um exemplo, 5 caminhões que 3 vão pagar, os 5 trabalhando vão pagar 2. Legal? Beleza. Vamos fazer uma greve, porque a gente acha que tem que fazer uma greve. E aí? Quem que paga essa conta? Entende? Então, aí eu pergunto, será que realmente quem inventa essas greves de caminhoneiros são exatamente os transportadores e caminhoneiros? Né? E outra, qual é a finalidade de estarem divulgando esse tipo de coisa? Né? É que, na realidade, assim, a greve é um meio lícito, né, de você fazer uma movimentação. Mas, na realidade, até hoje, nenhuma delas, de caminhoneiros especificamente, trouxe resultados amplamente positivos. Estava vendo uma análise ainda essa semana sobre a greve de 2018 dos caminhoneiros. O resultado não foi o esperado, não se conseguiu o que gostaria conseguir, bem pelo contrário, né? Então, o resultado não foi esperado para quem? Para os empresários desse ramo, né? Você está entendendo? Sim. Então, como tudo no Brasil, sempre tem alguma pequena massa que procura manipular isso. Então, eu sempre comento que assim, nós temos que estar muito atento aos bastidores do que acontece. Né? Eu não estou aqui querendo desestimular, né? Falar, não, você investir como transportador é a pior coisa do mundo. Não. Eu acho que se você tem mente de investidor, se você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem que meter a cara, você tem que estudar, você tem que fazer acontecer. É assim que tem que fazer. Mas agora. Isso serve para qualquer ramo, não só do transporte. A gente trabalha com muitos empresários e o que a gente vê é que o empresário tem uma habilidade. Ele cozinha bem, ou ele sabe fazer uma prestação de serviço XYZ. Normalmente, os empresários brasileiros, eles não se qualificam em gestão. E aí eu ouvi de um empresário da região de Joinville que me falou, a primeira vez que eu abri a empresa, eu sentei com o contador e entendi tudo que eu tinha de obrigação. A maioria dos empresários não faz isso. Ele não quer saber das obrigações, ele não quer entender do que está se passando. Não, isso é o contador que vai fazer. Não é assim que funciona. E o que a gente tem observado é que isso não vai mais funcionar a partir do ano que vem. A reforma tributária vem realmente para reformular a forma de fazer negócios. Claro, como tu dissesses, as alíquotas são sempre um peso, porque se fosse uma alíquota de 10%, que a gente conseguisse trabalhar como é no Paraguai, ok, estava todo mundo feliz com isso. Ainda que tivesse muitas obrigações em relação à tributação, né? Mas o problema grande são as alíquotas. Agora, a reforma tributária ela vai vir para profissionalizar. A empresa que não se profissionalizar não vai sustentar. Mas pelo pouco que eu estou observando, ela também vai tirar a oportunidade de muitos pequenos e médios empresários. Né? Porque até então, por mais que você não tivesse aquela regra da fiscalização, da cobrança mais assídua,
aquela pessoa, aquele cozinheiro, ele conseguia montar uma empresa, um MEI, ele conseguia se virar, vamos colocar assim, né? De repente ele poderia não conseguir um emprego que desse aquele valor monetário que ele busca, mas ele tem a flexibilidade de fazer acontecer, de montar ali uma cozinha, um restaurante pequeno e fazer a máquina girar, né? Aí é que entra o X da questão, né? Então não adianta ser um bom cozinheiro, você tem que entender e ser um bom gestor. Se você não tem competência para isso, você paga, né? Exato. E aí o empresário tem que ter humildade de ouvir também, né? Então aquele empresário que acha que sabe tudo e que faz tudo do jeito dele, ele vai ver que não é bem assim. E a gente tem alguns assim, né? Sabe? Porque eu digo que o consultor, seja o consultor financeiro, consultor em gestão empresarial, é como um terapeuta. Se você não está pronto para ouvir e seguir o que ele diz, não adianta você contratar. Você contrata o consultor e aí você não escuta, não aplica, como já aconteceu comigo. Empresários contratando e dizendo, não, mas eu não quero trocar o sistema. Não, mas eu não quero. Não, assim eu não quero. Do que você entende? Se você não entende a ponto de não conseguir fazer a sua gestão rodar, e o consultor vem e te dá outras opções, outras perspectivas, se você não cumprir, não adianta, nada vai mudar. É a mesma coisa que fazer terapia. Tem gente que vai para terapia e diz, não, mas tudo que ele disse é uma bobagem. Aí não adianta, não resolve, né? Aí você não está tendo simplicidade para ouvir o bom profissional, né? Aí um erro é gravíssimo, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, como empresário você não entende de tudo, né? O teu grande foco é o negócio em si, né? Então você tem que estar preocupado com a gestão de trazer bons clientes, de fazer a máquina girar, e você tem que estar muito bem assessorado, novamente falando, de bons profissionais que vão conseguir te fazer a melhor gestão contábil, financeira, entre outras coisas, né? Realmente é um pouco difícil, porque aí as pessoas, eu vejo assim, elas começam pequenas, vão crescendo e acham que o feeling delas vai fazer a gestão do negócio delas. Então, elas não entendem que, às vezes, para você fazer o trabalho para uma empresa pequena, atender um X quantidade de clientes, você consegue dominar sendo pequeno, você sozinho. Mas quando você começa a crescer, você precisa estabelecer o profissionalismo. Você precisa profissionalizar. E aí eu digo onde entra a consultoria, a terceirização, um bom advogado. Porque, querendo ou não, no Brasil, você vai ter uma ação judicial de alguma coisa, né, sendo empresário. Não tem como escapar. Ou você tem alguma coisa tributária, ou você tem alguma coisa trabalhista, ou você tem ambos, né? Então, você precisa de um advogado te dando um suporte. Assim como um contador, assim como um consultor. Então, você precisa se cercar de vários profissionais de áreas diversas. Mas isso é muito difícil, eu entendo que por causa da educação e a cultura no Brasil. Eu entendo que o problema maior, isso venha da educação. Por quê? Porque no Brasil, as pessoas não têm por educação estudar finanças, estudar gestão. A gente não tem isso nas escolas, a gente não tem isso de nenhuma forma. Então, para melhorar, eu entendo que só melhorando a educação. Não tem outra solução para a gente. Peterson, para a gente finalizar, tu enxergas hoje que tu encontrasse o teu propósito de vida, na tua vida, no teu trabalho, nas coisas que tu fazes hoje? Eu diria que sim. Porque a área do transporte e da logística em si, eu brinco que assim, ou você ama ou você odeia. Não existe um meio termo, né? Eu entendo que, como empresário dessa área, eu estou realizado. Óbvio que os objetivos, eles nunca cessam, né? A gente está sempre... criando novos. Almejando novos, criando novos objetivos, alcançando e cada vez aumentando mais, né? Nós entendemos que quando você é um empresário, você envolve pessoas, né? Hoje no Brasil é muito difícil você ter pessoas, porque não tem como você seguir em frente se você não tiver advogados que estejam ao seu lado, te orientando de como você tem que fazer. Porque antigamente você ia lá, era coisa mais simples. Contratava, hoje, demitia, estava tudo certo. Hoje, se agora você chegar de cara fechada, é capaz de você tomar um processo ali. Mas, enfim,
independente disso e das dificuldades, a logística é uma coisa que eu amo fazer. Então, eu já me entendo como uma pessoa realizada. A nossa empresa hoje, graças a Deus, ela está bem posicionada no mercado, né? A gente já tem um nome, já é reconhecido, inclusive, com alguns clientes, né? Esse ano nós fomos reconhecidos pela Cargill Brasil como um prestador de serviço diamante. Que legal. Então, a gente já vem inclusive, recebendo reconhecimento de algumas empresas, empresas grandes do ramo, montando parcerias com a gente em operações como Bolívia, como Paraguai. E isso traz para nós uma gratificação como resultado de trabalho, né? E resultado de trabalho de um conjunto de pessoas. Sabe? Não tem como trabalhar sem pessoas, né? O mundo é muito tecnológico, mas as pessoas são fundamentais ainda. Então, assim, hoje nós ainda estamos buscando aí um crescimento bem maior, né? É até meio complicado de se dizer, né? Olha, mas espera aí, você está falando de um momento de greve, um momento de reforma tributária e pensando em crescimento? A mente do empresário, ele está sempre pensando em como crescer e ampliar. Não só ampliar a lucratividade, mas ampliar o que ele pode ajudar no mundo. Claro, né? Isso faz diferença também. Faz sim. E a gente tem que entender uma coisa. Nas crises, se a gente ficar olhando sempre para os problemas, você nunca vai fazer nada. Não sai do lugar. Entendeu? Porque, inclusive, nas crises existem vários momentos de oportunidade, né? E aí eu não estou dizendo em ser oportunista, e sim aproveitar as oportunidades para fazer com que aquela máquina gire, com que as coisas sejam positivas. Então, nós estamos hoje, como empresário, estou realizado, com algumas outras metas aí um pouco ousadas no mercado também, que nós estamos aí para fazer novas aberturas. E eu estou vendo com bons olhos, tá? Estou vendo que a gente está bem bacana aí na questão do nosso crescimento. Peterson, foi um prazer essa conversa. Eu queria te agradecer muito a tua presença aqui. O prazer é todo meu. Obrigadão mesmo pela oportunidade de estarmos aí compartilhando um pouco aí da nossa jornada, né? E estamos às ordens aí, para o que precisar. Tá bom? E a gente sempre vem trazendo empresários, profissionais da área de contabilidade, jurídica, prestação de serviço, indústria, todos os profissionais que a gente consegue encontrar para ajudar o empresário no Brasil. Esse é o foco do nosso podcast, de empresários para empresários. Né? Essa é a nossa finalidade desde que a gente começou. Facilitar a vida, trazer informações, trazer opções para vocês. E chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Café de Quinta. Esteja conosco no próximo episódio. Até lá!